Olá, você que está comigo aqui no canal Ranieri Campos, na nossa série de estudos Conhecendo a Deus e a Sua Palavra, seja muito bem-vindo. Você de verdade é muito especial e a nossa oração é que Deus abençoe ricamente você e sua família e lhe conceda revelação no pleno conhecimento de Deus. Que esse conhecimento de Deus transforme você, transforme sua família. Venha trazer as mais ricas e poderosas bênçãos dos céus. A primeira e mais importante de todas, claro, é a salvação. A salvação que é um presente de Deus, é uma dádiva, aonde nós encontramos nas palavras do Novo Testamento, foi uma ação de Deus, de sua bondade para conosco os que cremos. Queridos, eu sou Ranieri Campos, eu sou o bispo evangélico e estou aqui com você mais uma vez na parte 3 do nosso estudo, refletindo sobre o Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 15 em diante. Então eu quero desafiar você a ficar até o fim. Apenas meia hora de reflexão que podem transformar sua vida, que podem enriquecer seu coração e que pode dar um novo sentido espiritual a todo o seu ser e a todos aqueles que convivem com você. Então, eu quero de antemão começar orando e pedir que você, se possível, se concentre, se volte para Deus agora e ore comigo, fale com o Senhor, converse com Ele. A verdade é que Deus ama conversar conosco. Ele fala conosco de maneira pessoal, de maneira interior, fala através da Bíblia, fala através das pessoas, fala através de sonhos. Há muitas maneiras de Deus se manifestar. Mas certamente a mais segura de todas é através da palavra dele, através das Escrituras. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente, que nos guie nesse momento de estudo de sua palavra. Então oremos. Querido Deus, amado Pai, nós nos sentimos tão bem em te chamar assim, porque é a verdade do nosso coração, é o que sentimos, que tu és um Pai amoroso, presente, carinhoso, que dá boas dádivas aos seus filhos. E este momento é um momento muito especial para nós, é um momento onde nós paramos diante da tua palavra e queremos conhecê-la. Sabemos que o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Foi ele quem inspirou, quem soprou o conteúdo das Escrituras, palavra por palavra, para dentro de homens santos, de pessoas que foram guiadas por ele para escrever o que temos hoje em nossas mãos como palavra de Deus. Espírito Santo, então, se derrame sobre nós com graça, com luz, com entendimento, para que a tua palavra faça diferença em nós, para que a tua palavra transforme nossas vidas e nos encha o coração de fé e, através dessa fé verdadeira, gere uma intimidade cada vez maior contigo, porque para isso fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo, para a comunhão de teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, meu Deus, e te agradecemos. Amém e amém. Bem, queridos, como eu já disse, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. E nós vamos refletir no final, ver as informações, as explicações desse texto. Se você quer participar, você pode fazê-lo através dos comentários. Manda seus comentários, tira suas dúvidas, faz suas contribuições aí também. De repente você pode ter alguns dados que eu não mencionei aqui e que vai servir para o nosso crescimento espiritual. Se você está realmente gostando dessa série de estudo, então manda para seus amigos, para seus familiares, manda para seus irmãos na fé,
Compartilha isso aí. Vai ser com certeza um momento de graça para todos nós. E não esquece de colocar o seu gostei, né, o seu like. Não esquece também de avisar para os seus amigos então dessa série de estudos. Não esquece de se fazer presente aí com a sua participação, tá bom? Eu quero desde já contar com esse seu apoio para a gente poder divulgar a palavra de Deus e torná-la conhecida do maior número de pessoas possível. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 15 em diante, que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és tu? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos, nestas palavras lidas, nós encontramos o testemunho de João Batista, o profeta, como alguns dizem, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. João Batista representa essa transição e, ao mesmo tempo, esse elo entre os dois testamentos, as duas alianças. Para você que não sabe ainda, eu estou me referindo àquelas pessoas que ainda não se aprofundaram suficientemente. Testamento vem da palavra aliança, vem da palavra concerto, é um pacto que Deus fez com o povo de Israel no Sinai, no Antigo Testamento. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 20. E o Novo Testamento é chamado então essa aliança que Deus faz através de Jesus Cristo, agora não só com o povo nação, povo estado, mas com gentes de todas as nações, de todos os povos, Deus faz através de Cristo com todos aqueles que creem nele como o Messias, como o Filho de Deus. Então João dá testemunho de Jesus, e esse testemunho de João é um testemunho válido, é um testemunho importante, porque João, ele foi chamado por Deus com um ministério de arauto, um ministério de anunciar a chegada do rei. Ele vinha anunciando a mensagem do rei. Sua
pregação se baseava basicamente no arrependimento e na chegada, na proximidade desse reino. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Até que Jesus Cristo, quando definitivamente começa seu ministério, diz: o reino de Deus é chegado a vós, né? O reino de Deus está entre vós. Bem, então João dá esse testemunho acerca de Jesus, né? Anuncia sempre a mensagem dele, né? Que recebeu da parte de Jeová, da parte do Pai, né? Para explicar a todos, para encaminhar a todos ao arrependimento e se achegarem, se prepararem ao Messias que estava então tão eminente àqueles dias, né? João então manifesta aqui essa revelação da nova aliança, quando ele diz no versículo de número 16: nós temos recebido dele graça sobre graça, né? E as palavras de Deus aqui trazem então essa inovação da aliança, ou renovação da aliança, quando ele diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É claro que essas são palavras de João, o apóstolo, o autor, né? Ele está explicando, né, que ele veio inaugurar esse tempo de graça, né? Embora a salvação sempre foi pela graça, nunca pela lei, jamais pelo esforço humano, pelas obras humanas, né? Sempre pela graça. Nós temos um exemplo claro disso quando Deus falou, justificou Abraão, né? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, creditado como justiça, né? Mas na frente o apóstolo Paulo escreve tanto em Romanos explicando que ele foi justificado não pelas obras, né? Mas pela graça, pela fé, não pelo seu trabalho, não pelo seu esforço, mas pela sua confiança em Deus, né? Pela sua capacidade de acreditar que Deus proveria meio de sua salvação, e esse meio de salvação foi o Cordeiro de Deus, que o apóstolo João, que o João Batista anunciou aqui no seu ministério à margem do Rio Jordão. Então, nós vemos, né, no Antigo Testamento, Davi também dizendo no Salmo 51 que ofertas e sacrifícios não quiseste, né? Mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E esses são algumas das evidências, né? Como o próprio profeta disse: o meu justo viverá pela fé. Então, já vi essa manifestação da graça desde Adão, né? Quando Adão pecou, Deus manifestou seu favor a Adão, cobrindo, né, com peles de animais. O texto nos diz lá em Gênesis que Adão e sua mulher cozeram para si folhas de figueira. Folhas de figueiras realmente são grandes, né? E cobriram-se, mas são perecíveis, são muito frágeis, né? E é interessante que no hebraico eles se vestiram com essas folhas. O termo ali é cobrir o lombo, né? É cobrir apenas parte do corpo. Porém, quando no hebraico diz que Deus os vestiu com a pele de animais, ali sim é uma cobertura completa, mostrando que, se tratando de pecado, o homem não é competente, não é capaz de prover meios para expiar sua culpa. É preciso que Deus se manifeste, é preciso que Deus interfira, é preciso que Deus lhe favoreça, é preciso que Deus lhe expie os pecados, lhe perdoe, lhe purifique. Fez isso com Cristo, né? Todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, estão mostrando, né, um tipo de Cristo ali, como por exemplo Josué, José, Davi, né?
o Isaac, né? E tantos outros, então, estão apontando para Jesus, o Cordeiro Pascual, né? Anunciando que o inocente viria e morreria no lugar dos pecadores. Então, nós encontramos essa graça sempre, né? A lei, como o próprio apóstolo Paulo diz, foi dada para trazer o conhecimento, a consciência da culpa, né? A lei é pura, a lei é boa, a lei prova, mostra que nós somos pecadores, né? Esse é o trabalho da lei. A lei não salva, a lei não leva à salvação. O que leva à salvação é a graça de Deus, é a bondade de Deus através de Cristo Jesus. Então, o texto nos diz que a graça e a verdade vieram por Jesus, né? Em contrapartida a Moisés, que vem representando a lei, né? A punição, a exigência. Contudo, nós temos recebido graça sobre graça nas palavras do autor, vindo do próprio Cristo, né? Graça amontoada de graça, né? É favor sempre por cima de favor, é bondade sobre bondade, né? E tudo que Deus exige de nós é a fé, né? Essa confiança para abraçar a Cristo, né? O apóstolo Paulo fala muito bem lá em Romanos: quem subirá aos céus para trazer a destra de Deus, da destra de Deus Cristo, né? Quem fará isso? Ninguém, né? Mas Deus o fez, né, homem, para que nós fôssemos por ele tocados, fôssemos por ele expiados com a sua morte vicária, né, com a sua morte sacrificial, e assim crendo nele fôssemos salvos, sejamos salvos, somos salvos, não é? Então, o texto nos diz no versículo 18 que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ele está acrescentando-nos aqui essa intimidade, essa comunhão que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Pai, né? Esse lugar reservado do Filho, que é exclusivamente seu, né? E esse lugar de estar recostado no seu peito, de estar participando intimamente da presença, da comunhão do Pai, né? Nós temos isso em Jesus, e aqui nos acrescenta que Ele nos revelou o Pai. Jesus Cristo nos ensinou acerca de Deus Pai de uma forma que nunca ninguém foi capaz de fazê-lo. Mesmo o Antigo Testamento, mesmo as revelações dos profetas, né, havia sempre uma carência, algo a se completar. Mas quando Cristo veio, ele revelou desse amor, dessa graça de Deus, revelou o caráter de Deus de uma maneira inigualável, né? Mostrou um Deus que é Pai, que é Abba, né? Que nem os judeus ousavam se referir a Deus dessa maneira. Pai celestial, Pai da criação, né? Havia sim um respeito, havia sim uma reverência, mas essa intimidade, essa proximidade, essa forma carinhosa de se referir a Deus, foi Jesus Cristo quem nos revelou, né? Foi Jesus Cristo quem nos fez conhecer, né? Esse Deus que está acima de qualquer barreira étnica, de qualquer preconceito, né? De qualquer racismo. Esse Deus que ama indistintamente, né, todas as pessoas. Jesus o revelou, porque Jesus é a mais perfeita revelação de Deus, né? Nós vemos que a natureza revela Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As palavras do Senhor, as Escrituras Sagradas revelam a Deus, pois temos conhecimento de Deus através dela. Porém, Jesus Cristo
ele veio conhecer a Deus de uma forma muito especial. Ele encarnou, né? Ele, sendo Deus, tomou forma humana para que conhecêssemos seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua graça, sua santidade em nossa pele, né? Em nossa condição de vida e nesse mundo caído, né? Como alguém já diz, ele veio e sujou os pés nesse mundo pecador, mas não se incomodou de ser igual a nós. Como o Salmo diz, ele se fez um pouco menor do que anjos, né? E tornando-se humano. Tudo isso é a paixão de Cristo, né? É como chamamos em teologia, é a carreira de Cristo, né? Esse movimento dele do céu à terra, da terra à cruz e da cruz à glória, né? Então, tudo isso é revelação pura de Deus. Então, olhando para o verso 19, né, diz que este foi o testemunho de João quando os judeus vieram de Jerusalém e trouxeram então as perguntas das autoridades daquela cidade para obterem a resposta de João. Quem és tu? Né? És tu o Cristo? És tu o profeta? És tu Elias? Quem és tu? Né? João negou, né? Devido à sua honestidade, devido à sua transparência, devido à sua sinceridade, né? É interessante perceber que havia, né, um espírito suspenso no povo de Israel, uma expectativa em relação à chegada do Messias, até porque eles viviam oprimidos sob o jugo de Roma e queriam se libertar. Então ansiavam pela chegada do Messias, que na opinião deles era mais um guerreiro, um chefe militar, do que um redentor espiritual, alguém simples, alguém humilde, né? Alguém manso, alguém completamente sacrificial, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso para eles era impensável, né? Uma vez que eles estavam querendo um libertador político, né? Então, essa é uma das respostas pela qual nós entendemos que os judeus, né, tiveram dificuldade de crer em Jesus como Cristo, como Filho de Deus, né? Então, eles perguntaram a João: és tu Cristo? Né? Ele prontamente negou, na verdade, ele se mostrou como enviado, né? Como o arauto desse Cristo, desse rei, né? Não no sentido que eles esperavam, mas no sentido que Deus tinha decidido, planejado que fosse, né? Um rei redentor, um rei salvador, um rei com sua ação acima de tudo espiritual. E ele é rei definitivamente e um dia virá para reinar, né? Na sua segunda vinda, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, né? Que Ele é Deus, que Ele é Rei, pois veremos na sua glória como Ele é. Pois bem, então perguntaram se ele era o profeta, né? Note que aqui é no singular, o profeta, não qualquer um, mas o profeta. Isso porque Moisés, lá no Pentateuco, havia alertado o povo de que Deus, depois dele, enviaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvi-lo, né? Moisés está se referindo, claro, ao Messias, né? E o povo então guardava essa expectativa, se era esse profeta ou esse mensageiro de Deus especial que Moisés havia anunciado. João Batista também nega, dizendo que não. Depois eles perguntam: és tu Elias, né? Havia a profecia de Malaquias no Antigo Testamento, em que antes do grande e terrível dia do Senhor eu enviarei meu servo Elias, né? O
o Senhor está falando aqui da chegada do profeta Elias antes da vinda do Senhor, né? Então eles questionam quem é João Batista, e como João Batista nega todas essas perguntas, então eles perguntam com que autoridade você faz isso, com que autoridade você está batizando, né? E ele manifesta que essa sua autoridade veio de Deus, pois ele diz: aquele que me enviou a batizar, né, me disse que eu deveria fazê-lo e que eu iria reconhecer, né, o Senhor, o Messias, né, quando visse descer sobre ele o Espírito Santo. Ele declara-se a voz do que clama no deserto, como foi profetizado por Isaías, está aqui no nosso texto. E nós, então, temos a informação de que João Batista tem esse ministério muito especial de anunciar a chegada do Messias. Porém, na verdade, João Batista, né, ele vem desenvolver aquele papel de Elias. Nós encontramos lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus disse: se vocês querem saber, João Batista é o Elias que havia de vir. Não é o mesmo Elias, né, mas ele vem com o mesmo ministério, com o mesmo ímpeto, né, com a mesma dinâmica ministerial, profética que Elias foi para Israel, como Elias foi um divisor de águas, um purificador, chamando Israel a Deus, né, ao arrependimento, para que Israel abandonasse Baal, da idolatria, o paganismo, né? Assim também João Batista, ele tem o ministério de trazer Israel, o povo de Israel, ao Senhor, né, arrependendo-se de seus pecados. Então, nesse sentido, sim, João Batista é o Elias que havia de vir, profetizado ali por Malaquias, né? Embora alguns acreditem que Elias é uma das testemunhas que virá e que aparecerá lá em Apocalipse, no advento da segunda vinda de Cristo, né? Da segunda manifestação de Cristo, e é pouco provável que isso seja real, né? Que aconteça dessa maneira, que Elias seja essa testemunha. E percebo pelas escrituras e palavras do próprio Jesus, esse é o Elias que havia de vir, né? Essa é a manifestação do Elias que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Mais uma vez, João Batista fala de Cristo, né? Interessante que o testemunho de João Batista é sempre Cristo, né? Apontando para ele, como ele mesmo diz: importa que ele cresça e que eu diminua, né? Olha só, eles vão lá perguntando quem é João Batista, com que autoridade ele faz isso, mas João Batista volta toda a atenção para Jesus. Os versos 27, né? Perdão, 26, 27 e 28 dizem assim: respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. É interessante notar que João diz, né, que ele já está entre vós, porque aqui João já tinha anunciado, já tinha batizado Jesus, já tinha anunciado o seu ministério, né, ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aqui nada mais justo que declarar que ele já está entre vocês, né? João diz que batiza com água, porém ele é quem batiza com o Espírito Santo, e nós encontramos isso lá em Mateus capítulo
3, né, quando João está falando do batismo mais detalhadamente, João vai dizer que ele mesmo batizava com água para arrependimento, mas o Messias, o Cristo, ele é quem batiza com o Espírito e com fogo, né? E aí João vai dando uma explicação para a gente, dizendo que ele tem o machado, né, na mão, ele tem também a pá para juntar, né, a palha e queimar. Ele junta no seu celeiro trigo e a palha ele queima, né? Ele batiza com o Espírito Santo para a salvação e com fogo para a perdição, né? Aqueles que o rejeitam, aqueles que não se arrependem, né? O texto diz que ele junta no seu celeiro, ele guarda, né? Ele assegura da salvação o trigo, porém a palha, né? O subproduto, o que é perecível, né? Do que é desperdiçável, né? É aqui representado pela palha, ele diz, no caso, aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que rejeitam a graça de Deus, aqueles que se opõem à bondade de Deus através de Jesus, ele batiza com fogo, né? Que representa a perdição. Então, nós vemos nesse texto, nessa porção que nós lemos, né, o fiel testemunho de João Batista, um homem de Deus, um homem digno, um homem corajoso, um homem da verdade, né? Alguém que cumpriu seu papel fielmente, que recebeu elogios maravilhosos de Cristo, né? Mais uma vez, lá em Mateus capítulo 11, Jesus diz: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, né? Ele é o maior entre os nascidos de mulher. Claro que Jesus sempre nivela, né? Iguala a todos e diz, porém, no reino dos céus, o menor é maior do que ele, né? Então há um nivelamento aí. Mas Jesus faz elogio, né, ao seu servo, dada a sua fidelidade, a dignidade com que desenvolveu o seu ministério. E eu quero trazer algumas aplicações aqui desse texto, né? O primeiro deles é que nós devemos sempre olhar para Jesus, focar nele, apontar para ele, né? Em tudo em nossa vida, porque ele é o Salvador, né? Nas palavras do anjo à Virgem Maria, ele salvará o seu povo de seus pecados, né? Ele vai salvar todo aquele que se arrepender, que abraçá-lo com fé como filho de Deus. Ele precisa ser, sim, centralizado, precisa ser indicado, precisa ser apontado por todos nós. Nós precisamos levar Cristo a todas as pessoas através da nossa pregação, anunciar o que o seu sacrifício na cruz é capaz de fazer, perdoar completamente os pecados e salvar definitivamente. Como diz a palavra do Senhor aos Hebreus, ele pode salvar perfeitamente, ou seja, completamente, aqueles que se achegam a Deus por ele, né? Então, em segundo lugar, cabe a nós, né, termos um ministério, uma atividade, um trabalho, uma obra, uma disposição de vida, de fidelidade a Deus, como João Batista. Sempre testemunhar de Jesus, né? Sempre nos colocar no lugar de servos, né? E nunca querer a glória para nós. A palavra do Senhor diz lá no profeta Isaías, né? Minha glória e eu não darei a outro. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Nós precisamos sim glorificar, ser fiel em todas as coisas, né? A terceira mensagem que eu quero tirar daqui
é sobre esse batismo, né? Essa confirmação de Deus em Cristo. Deus batiza, né, através de Jesus com o Espírito Santo todos aqueles que creem nele. É uma confirmação, é uma garantia da salvação, de que as obras de Deus, elas são imperecíveis, elas são infinitas, elas são eternas. Quando Deus faz uma obra, né, especialmente sendo espiritual, vai durar para sempre, né? Nós vemos que nosso espírito é eterno, os anjos são eternos, né? Nós temos então da parte de Deus um presente maravilhoso que é o Espírito Santo. Se você clamar por Ele, se você crer em Jesus, clamar por Ele, o Espírito Santo vem a você. Se você já tem essa fé em Jesus, então confie no Espírito que vai guiá-lo em toda a verdade e em todo o bem. Amém? Eu quero ficar por aqui e desejar a você uma maravilhosa semana, que o Espírito Santo te guie e te oriente. Desafiá-lo a compartilhar esse vídeo, mandar para os seus amigos, familiares, para os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que você vê que há um interesse, que precisam conhecimento da verdade. Então deixe o seu like, faz seus recados e compartilhamentos aí conosco e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.